Queridos, eu não sei você, mas eu estou tremendo da presença do Senhor. Minha vontade é fazer a vontade do Pai. Minha vontade é fazer a vontade do Senhor. E nessa noite, entenda que o Senhor está aqui, o que Ele está exigindo de nós esses dias é sacrifício. E você vai dizer, pode pensar assim, mas pastora, Jesus já fez o sacrifício por nós, não há necessidade mais de eu sacrificar alguma coisa. Mas eu quero te dizer, o teu corpo, ele precisa ser apresentado diante do Senhor como um sacrifício vivo, de adoração. O sacrifício vivo é aquele que está queimando e mantém-se queimando para liberar um incenso diante do Senhor de uma maneira extraordinária. E quantos estão recebendo as mensagens que estão sendo ministradas nesse altar? Deus tem falado poderosamente. Nosso pastor ministrou domingo e domingo eu fui muito ministrada por aquela mensagem. Compartilhei até com o Gil, que estava ali do lado. Na terça-feira nós fomos muito tocados pela palavra, porque o Senhor cobrou de nós obediência. E quando nós estamos nesse propósito de jejum, de oração, de busca de oração por cura, libertação, salvação, nós entendemos que tem uma movimentação diferente acontecendo. E nós precisamos estar atentos a isso. E com todas essas mensagens que nós recebemos nesses dias, através da pregação do Evangelho, o Senhor falou profundamente comigo em Gênesis capítulo 22. Eu já quero que você abra a palavra do Senhor. E eu confesso que eu tentei escapar da ministração. Mas sabe quando você está com o coração assim, queimando, né? Ao mesmo tempo, queimava pelo desejo de falar, ser boca de Deus, mas ao mesmo tempo, eu temia, porque você ser encarregado de falar sobre algo que Deus deseja é algo muito forte. Você tem que ter temor no seu coração. E essa palavra primeiro falou poderosamente comigo. E às vezes a gente precisa subir alguns montes para algumas coisas. E a Bíblia aqui, ela é clara, né, em vários momentos, quando fala sobre oração, quando fala sobre altar, quando fala sobre oferta, quando fala sobre os sacrifícios diante do Senhor. Porém, olhando aqui para Gênesis 22, quando a gente vai pensar sobre a construção de um altar, nós temos um homem que foi chamado amigo de Deus. Um homem que tinha muita intimidade com o Senhor, pai da fé. Aquele homem que Deus disse que não esconderia nada dele. E esse homem se chama Abraão. E nós vemos que a sua vida é sobre alguém que construiu altares diante do Senhor em vários momentos da sua jornada e da sua trajetória. E ele escolheu viver dessa forma, muitas vezes construindo altar de adoração. Em alguns momentos, na palavra,
no próprio livro de Gênesis, nós vamos ver alguns altares que Abraão construiu. Lá em Canaã, em Siquém, ele construiu um altar. Lá em Betel, ele também construiu um altar. Depois que ele teve um problema com Ló, em um dos altares que ele já tinha construído, ele foi lá e mais uma vez utilizou aquele mesmo ambiente para erguer o seu altar de oração e de adoração a Deus. Depois, nós vemos mais lá na frente, em Gênesis 13, ele construindo um altar lá nos carvalhos de Manre. E aí, nós vamos chegar agora em Gênesis 22. E eu quero ler com você. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar. E depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro, meu filho. Respondeu Abraão e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. E nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, de fato. Não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho. Então, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro, ofereceu como holocausto. E em lugar do filho, Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Aleluia! Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei.
multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Aleluia. Deus seja louvado. Depois que Abraão construiu o altar lá no Carvalho de Mamre, depois de mais de 10 anos, entre esse altar construído até aqui em Gênesis 22, Deus pede que Abraão sacrifique seu filho Isaque e entregue a Deus. E assim Abraão, como um bom amigo de Deus, ele obedece aquilo que o Senhor pediu. No fim, Deus proveu o cordeiro, porque ali Deus viu o coração de Abraão. Deus está contemplando o teu coração. Essa noite Deus está vendo o teu coração. E eu pergunto, será que você deve se envergonhar do que Ele está vendo dentro do seu coração? Ou Ele vai se orgulhar do que Ele está vendo dentro do seu coração? Irmãos, eu fiquei refletindo muito, porque Abraão esperou mais de 20 anos para ver uma promessa, para ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E depois de muita espera e fé, o Senhor pediu justamente aquilo que Deus havia dado. Você fica pensando, como que eu, nessa situação, eu reagiria? Como você, nessa situação, reagiria? Para mim, essa foi a maior provação da vida de Abraão. Mesmo por todos os intempéries que ele passou, para mim, essa foi a maior provação da vida dele. Porque Deus havia pedido a ele o filho da promessa. Deus havia dado. E Deus estava pedindo aquele filho. Mas Abraão, ele foi movido por sua fé. Abraão foi movido por obediência. Lembra do que nós vimos terça-feira? Obediência. Essa obediência de Abraão fez com que ele seguisse a palavra do Senhor. E ali, quando Abraão chegou no pé do Monte Moriá, Abraão, ele tomou algumas atitudes que para mim foi fundamental para que Deus recebesse o seu coração. No monte da entrega, Abraão tomou muitas atitudes que foram sacrificiais para a construção do altar mais importante da sua história. Todos os outros altares que ele construiu foram importantes, mas esse altar foi o mais importante da sua vida. Nós lemos lá no início, no versículo 3, que na manhã seguinte Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. E ali eles foram caminhando aquela longa jornada. Mas quando chegaram ali próximo, que dava para avistar, ele virou para os seus servos e disse o quê? Vocês vão ficar aí. Essa primeira atitude de Abraão foi dele deixar os servos, dele largar os servos, dele se separar dos servos.
Eu penso comigo, imagina Abraão lá no monte, preparando tudo aquilo. Se ele olhasse para a direita, se ele olhasse para a esquerda, e eles vissem que os servos estavam observando ele, observando aquela cena, vendo o que Abraão estava preparando e o que estava prestes para acontecer, provavelmente os servos iriam tentar impedir. Eu acho que eu teria essa atitude. Você teria essa atitude? De repente você está lá num lugar, está vendo toda aquela arrumação, prestando atenção, quando você vê alguém levantando uma faca assim, você ia ter a atitude de dizer não? Você ia ter a atitude de dizer assim, para o que você está fazendo? Eu ia ter essa atitude. A mesma coisa de você observar alguém diante de você tentando tirar a sua própria vida. Você não vai pensar em interferir nessa decisão? Eu imagino que aqueles servos, eles poderiam tentar impedir Abraão de fazer aquilo que Deus estava ordenando. Então, Abraão deixou os seus servos. Abraão decidiu separar de tudo que pudesse impedir ele de viver essa experiência maior com Deus. Sabe o que eu entendo? Nós temos que nos separar de tudo aquilo que está nos impedindo de viver um nível mais profundo com o Senhor. Nós temos que nos separar do mundo. Nós temos que nos separar do pecado. Nós temos que nos separar das paixões. Porque Deus deseja se revelar a mim e a você no alto monte. E nós só poderemos receber essa revelação de Deus, essa revelação dos céus, se nós nos apartarmos de tudo aquilo que poderá nos desviar da sua presença, de tudo aquilo que poderá nos afastar do seu propósito, de tudo aquilo que possivelmente vai nos levar a desobedecer a sua palavra ou a sua ordenança. Eu falava ainda há pouco com os meninos aqui no devocional que quando Abraão ouve Deus chamar, ele responde, eis-me aqui, prontamente. E eu disse para eles, olha, vocês têm noção do quanto essa palavra, essa frase é forte e importante? Eis-me aqui. Quando você entende que Deus está te chamando e você diz, eis-me aqui, você está dizendo, eu assumo um compromisso, eu estou aqui, Senhor. Mas você não está nem sabendo o que Ele vai pedir para você. Mas você disse, eis-me aqui. E Ele está dizendo, alguma coisa que eu te ordenar a fazer, depois desse eis-me aqui, você vai ter que ir até o fim. E nós temos muitas vezes dito, eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim o teu querer, mas nós não estamos querendo andar afastado daquilo que nos faz pecar, daquilo que nos faz mentir, daquilo que nos faz adulterar, daquilo que nos faz prostituir, daquilo que nos faz andar com uma vida totalmente desgarrada da vontade de Deus. E Abraão ali precisou, ele entendeu, Senhor, esse mistério não é comigo e meus servos. Esse mistério é comigo e com meu filho. O meu único filho. Esse é quem tu me deu. É esse que é o propósito. Nessa noite, queridos, se afaste de tudo aquilo que está tentando fazer você parar. Todo pecado se desfaça hoje. Nós acabamos de cantar última chance. Talvez seja a última chance que o Senhor está dando a você. Talvez o Senhor está batendo na tua porta. Ei, eu quero me revelar para ti lá no alto monte. Eu quero que você suba a esse monte e entregue a mim o teu coração. É a
Abraão se desfez para continuar cumprindo em obediência o chamamento do Senhor. Mas ele também deixou o jumento junto com os servos. E quando eu vejo jumento, e quando eu vejo que na Bíblia menciona jumento, eu me remeto à força física. Porque o jumento foi acompanhando ele para levar o quê? As coisas, né? A lenha, carregar todo o material que seria necessário para a construção daquele altar. Então ali, eu vi que era uma força de capacidade de trabalho. E aí Abraão viu que havia essa necessidade de deixar o jumento. Porque quando ele deixou o jumento, ele estava renunciando tudo que lhe proporcionava facilidade para resolver os problemas por conta própria. Ele estava dizendo, essa experiência é eu e Deus. Essas facilidades eu não quero. Eu quero viver a experiência que o Senhor tem para mim agora. Eu quero entender qual é esse mistério agora. Eu não quero facilidades. E assim como Abraão, nós temos que dispensar as facilidades da nossa vida. Como assim? Gente, é preciso a gente parar de confiar na força do dinheiro. É preciso a gente parar de confiar na força do nosso braço, nas influências das pessoas próximas. A gente tem que parar de colocar nossa confiança no outro, no próximo, no homem, nas coisas, no dinheiro, no poder, no carro, na casa, na roupa. Nós temos que parar de colocar os obstáculos. Muita gente hoje coloca milhões de obstáculos para ser transformado pelo Senhor, para ser movido em direção àquilo que Ele quer fazer. Né? Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor, ele não queria. Josué, quando foi chamado pelo Senhor, ele não queria. Que isso, Senhor? Eu? Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, disse logo, eu não sei falar. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, até quando você vai colocar os obstáculos na frente? E quando Deus te chamou, lá atrás, você disse, eis-me aqui. E quando você disse, eis-me aqui, Ele está dizendo, você tem que transpor estes obstáculos e também deixar de lado esse jumento e esses servos que você quer carregar com você. Queridos, quando Deus tem um chamado em nossa vida e quer nos fazer viver de uma forma sobrenatural, a experiência é sobrenatural. Às vezes é sozinho mesmo. Só que a gente não aprende. A gente dá círculos, círculos, círculos. Aí depois fica, eu não entendo, Senhor. Tu é doido. Tem gente que fala isso. E realmente Deus não é, porque a palavra do Senhor diz que Ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de sim, sim e não, não. Se Ele te chamou, queridos, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, porque Ele conhece o teu coração. Deus conhecia o coração de Abraão e viu que ele estava pronto 100% para entregar, até mesmo se fosse possível, o seu único filho. Eu falei antes, até sábado passado eu brinquei com meu esposo, porque eu fui ministrar em uma igreja e o Senhor entregou uma palavra e eu estava ministrando sobre essa palavra. E lá eu disse, irmãos, Abraão, em alguns momentos da sua vida, não entregou 100% para o Senhor. Aí, como assim? Eu disse, quando o Senhor, lá atrás, chamou ele e disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra, um lugar que eu ainda vou o quê? Te mostrar. E aí, Abraão saiu sozinho. Abraão levou quem com ele?
a obediência não foi 100%. Passou-se um tempo. Deus fez a promessa de Isaac. Mas a promessa do filho, né? O filho da promessa era com quem? Com Sara, sua esposa. Mas Sara foi lá, ao invés de ouvir a voz de Deus e permanecer nela, ela foi e ouviu a voz do inimigo e quis ajudar a Deus. Entenda. Você está entendendo por que às vezes é necessário você deixar jumento e deixar servo? Porque às vezes você quer dar uma ajudinha para Deus, enquanto Deus quer que você espere o tempo dele cumprir algo na tua vida. E aí, ela vai e diz, meu bem, está aqui, essa daqui para gerar aquilo que é promessa. Ele, como homem sacerdote da sua casa, ele poderia ter dito, eu não quero. Não poderia? Ele podia dizer, não foi isso que Deus falou para mim. Deus falou para mim que o filho era nosso, meu e seu. Não é por intermédios, nem por subterfúgios. Isso é confiar na força do braço de outra pessoa, não naquilo que Deus já entregou para você. E aí, ele vai, mais uma vez, obedeceu pela metade. Mas diante de tantos desafios, irmãos, chegou um momento que Deus disse, agora esse homem está com o coração dele inteiro. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou e ele diz, eis-me aqui, Deus disse, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. Deus foi logo dizendo tudo o que ia fazer, diferente das outras vezes. Vai, sai e eu vou te mostrar. Primeiro Deus mandava, depois revelava. Mas aqui Deus já estava fazendo o quê? Chamando e revelando. E aí Deus revelou, olha, você vai à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça como holocausto, como sacrifício. Abraão, a Bíblia não relata, mas eu acho, com certeza, Abraão não duvidou, não questionou, não pensou 2, 3 vezes, ele apenas disse, Deus está mandando, eu vou fazer. Às vezes, você tem até ânimo, inicialmente, quando recebe uma palavra do Senhor. Tem até ânimo, está animada, recebi. Mas na primeira turbulência, você desiste, Senhor. Desanimo, Senhor. Eu vou já pegar meu jumentinho de volta. Eu vou já pedir ajuda de alguém, porque sozinho eu não vou dar conta. Não estou dizendo, irmãos, que nós pedirmos às vezes auxílio em alguma área da nossa vida não é importante, é importante. Porque você às vezes precisa dividir aquilo que você tem para aprender com quem tem uma porção para te ajudar a avançar. Mas existem experiências que é só nós e Deus. Sabe aquele, como a pastora Priscila fala, estreito? Não é o estreito dos mosquitos, não, mas o estreito de Jeová, meu irmão. E o que é mais bonito é que quando ele vai nos prensando, a gente começa a liberar um azeite que é só nosso. E esse azeite que é só nosso, você vai ficar com você, porque ele não vai servir para outra pessoa, para você emprestar, não vai. Porque a outra pessoa tem que também extrair, Deus tem que extrair dela o azeite dela. Porque o que transborda em nós é o azeite de Cristo, é o azeite de Deus. Não é o nosso azeite que vai transbordar na vida do outro, não. Porque esse azeite que Deus extrai de nós mesmos, é aquilo que Ele está tirando, é de melhor, é a essência, é tudo. Olha, aquilo ali, tu só vai entregar nos meus pés, que nem Maria. Ela tinha o azeite dela, o frasco dela. E ela usou esse azeite, esse perfume, para derramar nos pés do Senhor. Às vezes a gente está querendo dar, mas não está querendo derramar nos pés do Senhor.
Às vezes a gente está querendo oferecer, mas não está prostrando-se diante dos pés do Salvador e dizer: eu derramo, Senhor, o meu mais precioso óleo. Queridos, aquela mulher foi transformada. E aquilo que ela estava exalando era o poder de uma transformação jamais vista por ela. Então, aquilo que é seu, que Deus moveu em sua vida, você tem que liberar nos pés do Senhor. E Abraão aqui nos leva a perceber que nós temos que parar de confiar na força do dinheiro, nas influências das pessoas, na nossa própria inteligência, porque Deus trabalha com a inteligência mais sobrenatural do mundo. O homem diz: não dá, Deus dá. O homem diz: não tem cura, Deus cura. O homem diz: não tem jeito, Deus tem. Deus refaz um vaso novo de um vaso quebrado. A gente vai pegar o super bonder para tentar colar para essas remendas tudinho. Mas Deus, quando nos refaz, Ele não deixa remendo, não deixa emenda, para que o azeite que Ele está extraindo de nós não vaze, mas que a gente transborde aos seus pés. E sabe, mais na frente um pouquinho, lendo o versículo, Abraão, depois de deixar os seus servos, deixar o jumento, ele toma posse da lenha. Ele diz assim no versículo 6, Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Eu entendo que quem toma posse da lenha sai do estado de dependência. Dependência que eu me refiro das pessoas, mas se torna totalmente dependente de Deus. Porque até ali, até aquele momento, Abraão dependia dos servos, dependia do jumento. Então, ele estava abrindo mão da dependência deles. Colocou sobre os ombros de Isaque aquela lenha e foi subir a montanha. E quando Abraão assumiu o fardo da proposta que Deus lhe havia feito, ele tomou para si a responsabilidade pelo objetivo que Deus havia colocado em sua vida. Da mesma forma, é assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos tomar posse da lenha, do fardo e da cruz que nos foi proposta. Sabe por quê? Porque a lenha é para manter a chama acesa. O fardo a gente precisa trocar, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. E quando nós entendemos que temos que tomar a nossa cruz, a palavra do Senhor já diz, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então há uma necessidade de nós entendermos que temos que tomar posse da linha, que nós temos que tomar posse do fardo de Jesus e que nós temos que carregar a cruz que Ele nos propôs. E isso é depender totalmente do Senhor. Tem gente que confunde depender de Deus. Deus às vezes está dando um tipo de ordem e Ele diz, eu não vou cumprir porque eu estou dependendo do meu Senhor. Você tem que pedir discernimento, porque Deus está te chamando para passar de nível, para ver o teu coração transformado, e você continua teimando na mesma missão. Infelizmente, há muitas pessoas que querem passar a vida inteira na dependência dos outros, sem assumir a sua própria responsabilidade espiritual.
Você tem que ser responsável pela sua vida. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que desejar viver experiências com Deus. Tem gente que transfere essa responsabilidade. Tem gente que está dizendo, olha, pastora, isso bem aqui. Vamos orar, vamos. Não, mas a senhora ora. Não, ora tu também. As pessoas querem transferir a oração, irmãos. Eu não estou dizendo que eu não vou orar por você. Eu vou orar por você, oro por vocês, oro por todos. Mas você tem que orar. A pessoa quer depender da oração do outro porque acha que o outro tem uma vida de oração. E eu quero te dizer, tu não conhece a vida da outra pessoa no secreto. Deus conhece a tua vida. É mais fácil você se dobrar, se ajoelhar, pedir perdão, dizer, Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu quero me transformar, me ajuda a ouvir a tua voz, seguir os teus passos, cumprir a tua palavra e viver os teus mandamentos. Aí a gente se acostuma a pedir direção dos outros. Está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos. E você vive a mesma vida, pedindo o mesmo tipo de ajuda, aonde Deus já te mostrou todos os pontos, todas as saídas, todas as transformações, todos os métodos. E você não quer viver uma vida transformada. Irmãos, o Senhor está pedindo a sua vida em sacrifício esta noite. No monte da entrega, o Senhor está lembrando você, é necessário você sacrificar o teu eu, sacrificar o teu coração e parar de viver essa vida, enquanto Deus quer levar você a viver em níveis mais profundos. Irmãos, aqui, nesse altar, todos os cultos está sendo pregado o Evangelho, instruções. Quem tem recebido as instruções, tem colocado em prática, tem decidido viver uma vida abundante de transformação e experiência com Deus. Mas tem gente que só recebe aqui, sai aquela porta, amanhã te manda uma mensagem. Pastora! Às vezes me dá vontade de entrar pelo telefone. Irmão, vamos viver em níveis de experiências sobrenaturais com Deus. Quando o pastor disse assim, olha, nós vamos entrar num propósito. Ele deixou logo claro, irmãos, vai ser tremendo, porque é uma guerra. Carne, é uma guerra. Tudo vai assim se levantar. Mas sabe quando se levanta? É quando a gente tem que entender que as armas o Senhor já nos deu. Quem lembra que na nossa semana de oração, nós oramos pelas armas espirituais? Foi dito aqui algo muito interessante, e eu conversei com algumas irmãs dentro do carro, eu disse assim, o povo quando começa esse negócio de oração de guerra, diz, nos reveste com a tua armadura espiritual, Senhor. Coloque em mim a espada do Espírito, capacete, sabe de cor. Mas, o que o capítulo diz? Que a gente tem que estar revestido o tempo todo. Estejais revestidos. Aí ele diz, porque quando vier o dia mau, você vai estar já o quê? Pronto. Aí chega o dia mau, tu está todo nu. Aí vai querer, me veste, Senhor. Me veste, Senhor, agora. Aquilo que já era para tu estar lutando, guerreando, está pronto? Tu ainda está tentando se preparar. Irmãos, o Senhor está desperta, ó tu que dormes. O tempo que nós estamos vivendo não é mais tempo de achar que Deus está brincando. Deus não está brincando. O nível espiritual está alto. As guerras espirituais estão altas. Se você não estiver revestido, você não tem como entrar na guerra. Porque se você entrar na guerra, você vai ser abatido pelo inimigo. Tem muita gente cabisbaixa, chorando, enfrentando luta, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. E eu quero te dizer, você precisa se levantar. Abraão se levantou, eis-me aqui, ouviu a ordem, subiu, foi-se embora.
Deus está falando, você recebe a palavra, mas você não toma nenhuma atitude. Atitude de deixar, atitude de abandonar aquilo que precisa ser abandonado, atitude de querer romper com os teus desejos, com as tuas vontades, com os teus achismos, com o teu merecimento. Nós não merecíamos nada, mas Jesus se entregou por nós. E você quer merecimento? Porque eu oro, eu busco, não sei o que e tal. O outro não faz nada, deixa o outro, meu irmão. Busca transformação. Porque quando tu olhar para o outro, o teu olhar para o outro vai ser de compaixão. Vai dizer, ô Senhor, tem misericórdia dessa vida. Ajuda ela também, assim como tu me ajudou. A levantar, a mudar. Ajuda ela nessa experiência que ela está vivendo. O teu olhar vai ser esse. Irmãos, eu estou, assim, meu coração está cheio da presença de Deus. Porque eu vejo que Abraão, diante de tudo isso, ele confiou na providência do Senhor. Eles subiram. Quando chegou lá em cima, Isaac, no caminho, na verdade, Isaac perguntou, pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? No versículo 7, Isaac se virou para Abraão e disse, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos o fogo e temos a lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Qual foi a resposta de Abraão? Imediata. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Sabe aquela coisa que às vezes tu não tem resposta? Deus está te pedindo e tu não tem resposta. Tu está fazendo, mas tu não tem resposta. A tua resposta é, Deus está provendo para si. Deus está provendo para si. Essa resposta demonstrava que Abraão tinha colocado toda a sua confiança no Senhor. Toda a sua confiança, não foi a metade. Não foi 10%, 15%, 50%. Foi toda a sua confiança no Senhor, na providência de Deus, mesmo sem saber que havia um cordeiro já preparado. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, o altar que eu estou construindo aponta para o Deus que eu sirvo. Qual é o Deus que tu serve? O Deus que provê? Ou o Deus do teu coração, do teu eu, da tua vontade? O altar que eu estou construindo aponta para o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus provedor. Um Deus que eu sirvo é um Deus que opera milagre. Um Deus que eu sirvo é um Deus que jamais deixa um justo mendigar. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz o impossível acontecer. O Deus que eu sirvo é o Deus que faz tudo o que eu não vejo se transformar diante dos meus olhos como uma bênção extraordinária. Esse é o Deus que eu sirvo. E aqui, nesse ponto, fala a respeito do que nós estamos colocando sobre o altar da nossa vida. E sobre a forma que nós estamos construindo. O fato é que a minha oração é o reflexo daquilo que vivo. E a minha resposta à oração é o reflexo do Deus que eu sirvo. Quem quer viver sobrenatural? Todo mundo. Eu quero. Mas a gente tem que entregar o nosso coração em nível sobrenatural também. Porque nós entendemos quem nós temos crido. Aqui somente uma conclusão é possível. Todos nós somos construtores de altar. Todos nós temos uma responsabilidade hoje de sermos construtores de altar. Construir não se trata de querer ou não querer.
mas sim entender que a nossa vida precisa ser uma construção diária diante da presença do Senhor. Por isso que a maneira como nós vivemos importa. Por isso que viver será exatamente a matéria-prima que Deus precisa e que nós precisamos também para construir o altar. E, consequentemente, tudo isso vai ser resposta para as nossas vidas. Porque o Deus que vai receber o sacrifício que sair do nosso altar de oração, de adoração a Ele, vai responder com provisão, graça, glória e poder. Mesmo que você ainda não veja o Cordeiro, confia no Senhor, porque Ele é quem providencia a solução para as provas das nossas vidas e para as lutas que nós passamos. Irmãos, a história de Abraão aqui no Monte Moriá nos lembra de que a nossa confiança em Deus precisa ser maior do que as circunstâncias que nós enfrentamos. Assim como Abraão, nós somos chamados a renunciar às nossas dependências, assumir nossa responsabilidade espiritual, mesmo quando nós não vemos uma solução aparente. Essa experiência de Abraão e Isaac é mais um reflexo na Bíblia sobre a caminhada do Senhor, do Pai, do Filho ao Calvário. Se assemelha a Jesus, o Cordeiro Santo. Eu conversava ainda há pouco com os meninos, eu disse assim, gente, interessante, né? Isaac subindo com o pai, Isaac com a lenha pendurada no ombro, ou seja, o sacrifício já estava caminhando, sem saber o que o aguardava. Abraão sabia, mas Isaac não sabia, porque Abraão não disse para ele. Mas Isaac estava, o sacrifício vivo, já subindo. Isaac foi o filho do coração e Jesus foi o filho amado do Pai. Isaac foi até Moriá sem reclamar. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Isaac foi o filho da profecia. Jesus é o filho da promessa. Isaac teve seu sacrifício preparado e o sacrifício de Cristo foi preparado na eternidade. Deus é fiel, já preparou o Cordeiro, a resposta para as nossas próprias lutas, para as nossas provas. Cabe a nós confiar, obedecer, saber que no momento certo Ele manifestará o seu plano perfeito, até nós colocarmos a nossa fé em ação, experimentarmos um relacionamento mais profundo com o Senhor, e assim nós veremos a sua mão agindo em nossas vidas. Você crê essa noite em Deus, ao ponto de obedecê-lo totalmente, a ponto de entregar a sua vida diante do altar do Senhor, como se fosse a última oportunidade que Ele está te dando? Oferecer a sua vida diante do altar do Senhor, dizer, eis-me aqui, Senhor, mas eis-me aqui de verdade agora, porque as outras vezes foi tudo de mentira. Eu estou disposto a viver a tua vontade na total dependência do teu Espírito Santo. Eu convido você a se colocar de pé. E enquanto eu estava orando, estudando essa mensagem, eu quero compartilhar algo com vocês que eu escrevi. Algo que Deus falou ao meu coração. Gênesis 22, 2, eu escrevi o seguinte texto, uma forma de uma poesia. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão inteiro. Esse sempre foi o desejo do Eterno. Já estive nesse monte,
não com faca, mas com decisões. Não com lenha, mas com medo. Não com Isaac, mas com tudo o que eu mais queria preservar. Foi ali que eu entendi que fé não é confiar que tudo vai dar certo. Fé é confiar que Deus é bom todo o tempo, não importa o sacrifício. O monte não é o fim, é o lugar onde Deus nos devolve com graça o que entregamos com dor. Então, nessa noite, o Senhor está te convidando a entregar com dor o teu eu, as tuas vontades, para que Ele te devolva a graça, para que você possa suportar todas essas circunstâncias difíceis, mas você sabendo que Ele estará contigo todos os dias da sua vida. Não perca a oportunidade essa noite de ser o sacrifício vivo, de ser o sacrifício vivo diante do altar do Senhor.